Afirmação cultural, um projeto que é implementado no âmbito do Procultura, Fundo da União Europeia, e também gerido e cofinanciado pelo Camões e que está a ser implementado aqui em Maputo pela Associação Cultural Scala. Recebemos o coordenador-geral deste projeto. Obrigado, Sol de Carvalho, por aceitar o nosso convite, estar conosco. É um prazer enorme recebê-lo. Obrigado, nós. Pois, começo por lhe perguntar como é que surgiu, qual é o argumento forte para este projeto? Resistência e afirmação cultural. Ok. Foi no conjunto das propostas todas do Procultura, né? Nós fizemos uma proposta e tentamos estudar o que é que podia ter sido, dado que uma das condições do Procultura era que o projeto fosse feito com outros países de expressão portuguesa, incluindo Timor-Leste, portanto, africanos e Timor-Leste, portanto chama-se PALOP-TL. Nós tentamos ver o que é que havia de comum entre os países todos. E o que se percebeu foi que todos estes países, de uma forma ou de outra, inclusive o Brasil, inclusive Portugal, não tendo tido uma resistência armada, como foi o caso dos países africanos, tiveram, de qualquer forma, grandes manifestações culturais de resistência, quer na música, quer na dança, quer no teatro, que são as artes performativas, que era o quadro em que o Procultura propunha o projeto. Então nós procuramos esse elemento comum, e esse elemento comum tinha sido exatamente a luta armada ou clandestina nestes países que, para todos os efeitos, estavam na altura dos anos 60, 70, portanto, ocupados por regimes coloniais ou fascistas, né? Portanto, houve lutas, houve muitas manifestações culturais de resistência. Nós procuramos esse elemento identitário, e esse elemento identitário era precisamente na dança, na música e no teatro, no caso das artes performativas. Há, claro, também na literatura, no cinema, noutros sítios, mas aqui estamos a tratar de artes performativas. O que aconteceu foi que grande parte dessas manifestações culturais continuaram a ser identitárias como Moçambique, continua-se a dançar mapico, tufa, etc., Moçambique, nos outros países, mas perderam um pouco da sua ligação ao mainstream, se nós podemos chamar assim, não é? Okay. Portanto, porque começou o mundo moderno, a globalização, trouxe outras influências culturais. Ora, parece-nos que era muito interessante que, do ponto de vista da cultura moçambicana, se pudesse fazer fusões entre aquilo que foi produzido historicamente pelos nossos países e a modernidade. Portanto, a ideia não é apenas de fazer o reviver desses materiais antigos. E, portanto, fizemos uma proposta de lançar um projeto que se chama Resistência e Afirmação Cultural para os 7 países. Portanto, estamos a envolver o próprio Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Moçambique e Timor-Leste. E provavelmente teremos uma parceria breve com o Brasil também. Portanto, e a ideia era de pesquisar, identificar os elementos identitários que foram, digamos, resultados da luta ou de manifestações de resistência. Às vezes, simplesmente manter a língua nacional é uma atitude de resistência, uma coisa tão simples quanto isso. Tão simples não é tão simples, mas tão forte quanto isso. E procurar encontrar esse tipo de elementos e depois recriá-los. Mas recriá-los, e essa é a segunda parte do projeto, recriá-los de uma forma nova também. Ou seja, vamos imaginar um caso muito conhecido, que é a Morna de Cabo Verde, né? Então, a Morna de Cabo Verde, se for a manifestação cultural estudada, não sabemos ainda se é, será recriada por Moçambique. Okay. E um carnaval da Guiné-Bissau será recriado em Timor-Leste. E as canções do Zeca Afonso poderiam ser recriadas na Guiné-Bissau. Então, existe um cruzamento que foi feito a partir das manifestações. Então, o objetivo do projeto é procurar uma ou duas manifestações da resistência que fossem fortes, recriá-las em termos modernos e cruzar entre os países e depois fazer os países todos circular essa afirmação. Então, basicamente, o projeto é isso. E como é que tem sido o processo todo de documentação, de investigação? Porque é uma base muito importante de pesquisa, não é? Exatamente. E aí começam as nossas surpresas. Yeah. Okay. Por exemplo, nós tentamos identificar, assim, numa pesquisa muito simples, que os nossos historiadores estão a trabalhar connosco, a encontrar coisas na net e portanto, no que está publicado, e percebemos que
por exemplo, não existe nenhuma monografia, não diria completa, sólida, totalmente completa, mas digamos sólida, é um bom termo. Sólida e digamos, pelo menos com que a maioria das detalha mais, manifestações. enfim. Só para o caso de Moçambique eu posso dizer que, em termos de instrumentos musicais, nós encontramos quase 100. Sim. Okay? E não há nenhuma monografia. Existem sites na net, estudos que foram feitos sobre partes específicas nas províncias, mas na verdade o primeiro e grande estúdio que ainda se mantém atual até hoje é um estudo feito para Magron Dias, que era uma antropóloga que estudou nos anos 50 e que estudou muitos Macondes e a região de Zavala, os Chopes. Portanto, existem vários documentos que identificam e depois existe um grande arquivo que ainda não está explorado, que tem sido os festivais de cultura do país, não é? Que, na verdade, como começam desde os distritos até a nação, eles passam por diversas manifestações culturais, quer em dança, quer em música. Portanto, nós fomos descobrir logo à partida que faltava muito isso. Conteúdo, não é? Faltava uma identificação de Moçambique e uma identificação dos Palopes, portanto, desses países todos. Então, fizemos um primeiro levantamento, e esse levantamento está neste momento a ser enriquecido por peritos de todos os países para podermos ter uma monografia que dá uma identificação absolutamente brilhante do ponto de vista histórico até, porque, de facto, aqueles instrumentos não é uma coisa que a gente possa dizer que vamos encontrar na China, ou na Europa, ou na América. São daqui e ponto. E aqui é o único sítio que os pode produzir, né? E que os tem usando em manifestações diversas. As manifestações são desde a alegria, até o luto, até as festas, até as cerimónias rituais, tudo isso existe. Portanto, nesta fase, o que nós estamos a fazer com os países todos é tentar estabelecer essa monografia primeira e depois, eu peço desculpas, esqueci-me de dizer que são os 7 países e, portanto, nós identificamos uma associação em cada um dos países. Okay. No caso de Moçambique é o coordenador. Esse é um outro ponto que eu acho que é bom para nós. Claramente. Nós a coordenar essas atividades. Já estamos em coordenação com o Ministério da Cultura também sobre isso. Portanto, isso também é uma coisa que eu acho que é boa para Moçambique. E então encontramos esses 7 parceiros. Os 7 parceiros estão a funcionar e estão a fazer essa pesquisa neste momento. Depois, agora muito em breve, dessa pesquisa toda será feita uma seleção de 2 ou 3 manifestações que serão depois as recriadas. E essas manifestações serão estudadas mais a fundo ainda. Aí estamos a enviar pessoas para os locais para fazer estudo de tudo o que é, portanto, como é que, se for um caso de música, qual é a função, quais são as letras, como é que se toca, se for um instrumento, como é que se constrói, tudo isso. Pois. E Moçambique tem essa posição privilegiada de coordenar este grande projeto. Como é que é essa experiência de articular com os outros países? E, acima de tudo, qual é a mais-valia para Moçambique o fato de assumir a coordenação deste projeto? Quer dizer, o que eu posso dizer é que Moçambique, apesar da gente estar sempre todos os dias a queixar-nos, e pronto, às vezes queixamos com razão, mas no caso do projeto Procultura, como foi dito até pelo primeiro-ministro português quando esteve agora em visita, Moçambique teve 41% dos projetos que foram de Procultura, que eram para todos os Palopes. Pois. Portanto, já logo à partida existe uma grande sensibilidade em Moçambique, das associações, dos artistas, toda a gente, para avançar nesse projeto. Na verdade, eu estava a te ouvir agora a apresentar o programa e estava a dizer, nós de facto em Moçambique temos uma grande proposta cultural, todos os fins de semana temos atividades, temos muita coisa para ver e ouvir. Então, eu acho que nesse nível nós capitalizamos muita experiência de gestão e de organização de projetos culturais, que é um outro ponto que é importante. Porque o projeto tem a parte artística propriamente dita, que é essa parte da investigação, e obviamente é a parte que a mim mais me gosta, né? Eu gosto mais disso, mas tem a outra parte da gestão. E a gestão dos projetos culturais da União Europeia não são fáceis de gerir do ponto de vista da gestão propriamente dito, né? Portanto, prestação de contas, tudo aquilo, etc. E isso é uma grande experiência que nós estamos a acumular, porque os problemas e as dificuldades são grandes e a gente tem que as enfrentar.
Além do mais, existe um outro problema que isso é muito conhecido em todos os territórios africanos, que às vezes é mais fácil. Quer dizer, para eu chegar à Guiné-Bissau, eu tenho que ir a Portugal. Para eu chegar a São Tomé, tenho que ir a Angola. Ou seja, a comunicação entre nós é pequena ainda. Okay? Existe a CPLP, está a fazer um grande esforço, há esse trabalho todo, mas ainda é pequena essa comunicação. E, na verdade, nós temos muitas coisas parecidas. É muito interessante, por exemplo, nesta história dos instrumentos e das danças, que a gente vai descobrir que há ligações. Por exemplo, ainda há pouco tempo um músico me disse que falou das ligações entre o vira e a marrabenta, por exemplo. Que são coisas muito engraçadas de ver como é que coisas que são produzidas noutros horizontes culturais acabam também por ser usados nos nossos. Portanto, há ligações dessas que nós não conhecemos, mas quando nós identificamos o visual, por exemplo, das danças tradicionais e das músicas, nós percebemos que há muita coisa em comum. Okay? Por exemplo, uma grande paixão pela multicor das apresentações, quer da dança, quer da música, etc. Por exemplo, os espaços abertos, a ligação com a comunidade. Portanto, há alguns elementos identitários que nós estamos a explorar e que estamos a descobrir de novo. Ora, Moçambique tem, como eu disse, essa característica muito forte de que sempre demos muita importância à cultura. E eu aqui tenho que fazer um parênteses. Demos importância à cultura ao nível da base. Às vezes, ao nível do topo, temos alguma dificuldade em mostrar como a cultura não é apenas a arte. A cultura é mais... É transversal, né? É mais transversal, é mais a maneira como se vive e às vezes a cultura tem, não é às vezes, tem mesmo muita importância na maneira como a nação se identifica. Né? E, portanto, eu acho que estes elementos todos, se nós conseguimos cruzar a modernidade com esse elemento tradicional, nós estamos a produzir peças que são únicas. Inédito, né? Material inédito. Inédito. E esse material novo, que pode ser produzido no Moçambique, também reforça a nossa posição dentro dessa questão. Mas nós não estamos à procura de uma posição de poder, nós estamos apenas à procura de uma posição de usar os recursos de Moçambique e a vontade de Moçambique para poder, de facto, poder ajudar a fazer isso. Né? Há algumas organizações que são mais experimentadas, outras são mais fracas, mas isso também faz parte do projeto, é ajudar. A comunicação dos 7 países é difícil. Nós acordamos às 7 da manhã, lá estão a dormir. Ainda é cedo, dos outros países. Quando eles estão a começar a trabalhar, nós estamos a dormir, portanto às vezes é difícil comunicar. Jogar o fuso horário, né? Jogar o fuso horário. Mas também é interessante que quem fala da questão, por exemplo, dos instrumentos tradicionais, não só fala da necessidade de executá-los, de ensinar novas gerações a executarem esses instrumentos ou estudar a história desses instrumentos, a sua relação com os outros países. É também muito importante discutir, por exemplo, a questão da matéria-prima para esses próprios instrumentos. Como é que é pensada essa questão da sustentabilidade e continuidade? Quem fala de instrumentos tradicionais pode falar de outros elementos inerentes à morna, etc., a forma de trabalhar as próprias composições, as próprias línguas africanas. É bem verdade que Cabo Verde e Guiné-Bissau têm essa questão do crioulo muito bem enraizada na forma de se expressar, mas como é que é pensada a sustentabilidade, olhar para esses aspectos como relevantes? Não, falaste e às vezes há muita facilidade em dizer que a língua nos une e às vezes não é assim tão fácil. Por exemplo, Timor-Leste não tem tanta gente a falar português. Okay? Nós, por exemplo, comunicamos melhor em inglês com eles do que às vezes em português. Há um grupo mais pequeno que, de facto, passou pela escola, etc., que faz isso, mas não é assim tão fácil. Em relação a Cabo Verde e Guiné, sim, a língua tem ajuda. Mas, por exemplo, uma das manifestações culturais muito importantes é a tabanca, há uma outra na Guiné-Bissau que é a tina, que é uma dança feita com cabaças com água dentro que as mulheres tocam e, portanto, todas as danças tradicionais e as músicas tradicionais estão muito ligadas ao ambiente social em que elas se inserem. Muitas vezes elas são feitas por causa de rituais, por causa de cerimónias de casamento, por causa de festas, por causa da ironia, por exemplo, de contar histórias e tudo isso. Então, é evidente que, e é aqui que a gente está a falar dessa história do conceito de largo da cultura, é aqui que a cultura tem essa importância, porque ela envolve o ambiente, no sentido das árvores, das matérias, desse material todo,
envolve a própria sociedade, porque essas músicas não são estáticas. Não é? A gente já viu dançar Mapico, pela Companhia Nacional de Canto e Dança, com uma recriação completa do visual do Mapico. E aqui a dificuldade do projeto é conseguir manter a identidade e criar essa variedade. Mas sim, logicamente, envolve tudo. Portanto, nós temos que estudar as sociedades para conseguir descobrir porque é que aquelas manifestações... Isso é aquilo que é mais rico no projeto. Claro. Só queria dar mais uma coisa, que é mais uma informação, que é o seguinte: a nossa proposta de sustentabilidade do projeto é a criação do Museu Ativo de Resistência Cultural. Okay? É uma proposta que existe, que nós vamos ver que se no final do projeto conseguimos reunir material suficiente. Há de haver uma exposição que também vai correr pelos países todos. Se conseguimos reunir material suficiente para poder iniciar um museu da resistência que em Moçambique faz muita falta. Sem dúvidas. E claramente, quem fala dessa questão da sustentabilidade, olha, de modo geral, aquilo que é a linguagem, e não só uma questão de linguagem, mas o objetivo concreto do Procultura, que é estimular os negócios no setor criativo, a geração de renda, a criação de empregos, etc. Como é que este aspecto está patente no projeto, na forma de funcionar? Influenciar positivamente o mercado. Eu já tenho barba branca, não é? Portanto, já sou um cota, como se costuma dizer aqui, mas neste momento estou rodeado de um enorme grupo de jovens. Yeah. E isso é muito estimulante, devo dizer, porque os jovens estão ali e estão a perceber que eles próprios, mesmo da sua própria cultura, muitos jovens estão aqui de Maputo, não sabem o que é um panco, não sabem o que é um mapico, não sabem o que é um tufo, e estão a descobrir essas coisas agora, não é? Estão a fazer investigação. Nós temos um grupo de 4 jovens do ISARC que estão a trabalhar connosco a fazer investigação, estão a descobrir muitas coisas novas e estão muito entusiasmados. Eu acho que, desse lado, o nosso projeto está a funcionar muito bem. Está a criar oportunidades para uma malta mais jovem. E não é criar uma oportunidade simples por emprego. Eu acho, aquilo que eu estou a sentir, e isso me dá muita satisfação, é que as pessoas estão mesmo empenhadas, estão a gostar do que estão a fazer. Isso é importantíssimo. Pois. E claro, a projetar o futuro, não é? Os projetos geralmente têm um horizonte temporal bem específico, bem claro. É por isso que estou a explicar essa ideia de tentarmos ver se conseguimos criar um museu e de criar ligações. Por exemplo, estamos a trabalhar com o Museu Amílcar Cabral em Cabo Verde, por exemplo. Né? Portanto, criar também não é um museu, a nossa ideia não é ficar um museu parado, é criar ligações com as universidades, com tudo isso, para continuar as investigações e continuar as recriações. Ou seja, é evidente que há um lado, digamos, histórico, como é que se produz o chip-and-done, mas há de haver muito rapidamente um chip-and-done elétrico, vai ter que haver, não é? Claro. Pronto, como o violino também passou a ser um violino elétrico. Portanto, as evoluções vão acontecer e vão acontecer na medida que a própria sociedade evolui, não é? As tradições não são estáticas, não é? Pois, sem dúvida. Dinâmicas. Pois. E é bastante otimismo que sente dos parceiros. Há um grande otimismo dos parceiros, sim, dos países envolvidos. Eu penso que sim, principalmente Guiné-Bissau está muito envolvida, a investigação em Cabo Verde já começou, a outra, Angola também. Estamos a ter alguma dificuldade de comunicação com Timor, mas creio que vai ficar resolvido rapidamente, porque eles são muito ativos. Então, acho que sim, está a dar bem. Obrigado, Sol, pela presença. Votos de um eu. bom trabalho, algo que não tenha questionado e acha relevante partilhar a volta deste projeto. Falaremos depois quando tivermos mais resultados. Pois, ficamos à espera então.